Boa noite, igreja. Boa noite. Já deu para vocês acompanharem durante a nossa liturgia, mais ou menos aquilo que a gente quer conversar com vocês, compartilhar, trazer uma reflexão profunda a respeito de um assunto que está chegando lá. E o assunto que nós vamos falar, ele traz ao nosso coração duas coisas que são importantes. Primeiro, porque hoje nós podemos agradecer a Deus pela libertação do pastor Gilson. Nós oramos por este pastor que, na verdade, junto com a sua esposa, estava preso no Senegal. E na última sexta-feira, ele teve a sua libertação. Na verdade, é uma libertação provisória, porque daqui a um mês ele será julgado, e aí nós precisamos continuar a nossa oração para saber se de fato a liberdade continuará acontecendo na vida do pastor. E falando em pastor, ontem nós tivemos uma notícia muito triste. O pastor conhecido mundialmente, Rick Warren, a Saddleback, é uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Esse pastor, um dos livros best-seller dele no Brasil, conhecido, talvez você tenha na sua casa, Uma Vida com Propósitos. Pois bem, o filho dele ontem, 27 anos, por problemas até de depressão, acabou tirando a própria vida. Isso na vida de um pastor é algo realmente desastroso. E eu imagino como que está a mente dele diante do ministério que ele tem nos Estados Unidos e, por que não dizer, no mundo. 27 anos de idade. Então é necessário que a gente trate desse tema hoje, quando a gente fala a respeito do lugar ou o lugar da prática da oração na vida do discípulo, principalmente para aqueles que são jovens e que depois de bastante tempo vão ouvir a respeito desse assunto. Não que os mais velhos, os mais experientes, não tenham que ouvir a respeito desse assunto, pelo contrário. Toda vez que a gente fala a respeito da oração, eu tenho certeza de que há um aprendizado. Mas quando eu falo assim, principalmente os mais jovens, porque se os mais jovens levarem a sério uma vida de oração, certamente eles terão uma jornada muito mais abençoada. E eu estou trazendo essa mensagem hoje porque ela dará aquilo que eu chamo de base para a próxima série de 3 mensagens que nós teremos aqui na igreja a partir do próximo domingo. Nós vamos falar sobre matemática. Domingo que vem nós vamos falar sobre matemática. Vamos falar sobre subtração, multiplicação e adição. A matemática do perdão. E vocês vão aprender aquilo que o Senhor Jesus falou a respeito desse assunto. Mas se você não estiver conectado a um princípio básico que nós chamamos de oração, você vai chegar aqui, você vai ouvir um desafio e vai voltar para casa dizendo assim: ok, eu ouvi, mas não é bem isso que eu quero. Deixa eu dizer uma coisa: não existe vida cristã sem oração. O lugar da oração na vida do discípulo, e é importante que você entenda isso de uma vez por todas, que feliz é aquele que aprende bem cedo como deve orar. Feliz. Eu diria até que o mundo seria melhor se os pais cristãos que ensinam seus filhos a comer, que ensinam seus filhos a falar, que ensinam seus filhos a andar e escrever, se esses pais também ensinassem os seus filhos a orar.
não só os ensinasse falando para eles, mas também os ensinasse vivendo a oração com eles, o mundo seria muito melhor. E essa questão, ela é tão séria, que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta dele aos Romanos, ele diz no capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos orar como convém. Eu não sei como é que você ouve essas palavras aí, e como é que você as interpreta, mas Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, por isso o Espírito Santo, ele se agita dentro de nós, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Se alguém chegar para mim e falar assim, você não sabe orar, eu vou ficar muito chateado. Mas o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Vocês precisam aprender a orar. Vocês não sabem orar como convém. Portanto, de primeira mão, iniciando, não esqueça desse detalhe. Não existe vida cristã sem oração. Agora, o grande problema quando a gente fala a respeito desse tema, que dá base para toda a nossa vida, e sem oração não existe vida cristã, eu diria que muitos não sabem sequer o que é orar. O que é orar? O desafio maior na prática da oração tem a ver com como definimos a oração. E nesse caso, eu quero pegar a palavra de um teólogo, pastor também, que tem um livro interessante a respeito da oração. Ele já é um velhinho. Hoje, se não me engano, James Huston está por volta de 85 anos de idade. E ele ainda dá palestras, ele ainda dirige congressos, e o tópico dele é vida cristã, é oração, é devoção na palavra de Deus. Esse homem não fica uma noite sem orar com a sua esposa, aonde quer que ele esteja no mundo. Eu vi esse velhinho, isso já uns 10 anos atrás, ele já era velhinho, aqui em Santo Amaro. Ele interrompeu uma palestra que ele estava fazendo para pastores, para conversar com a sua esposa via internet, para orar com ela, antes de ele dormir. E quando ele voltou, nós estranhamos aquilo. Ele disse assim, me desculpem, mas eu não passo uma noite sem orar com a minha esposa. E nós achamos interessante isso, né? Porque imagine você, se eu tenho um problema sério com a Celeste, e aí eu vou orar com ela, se eu não consertar esse problema com ela antes, como é que eu vou orar? Então, é uma prática interessante. E quando ele fala a respeito da oração, ele chega a essa conclusão aqui, preste atenção: orar é mais do que conseguir da divindade aquilo que desejamos. Repito, orar é mais do que conseguir da divindade, e essa divindade é Deus, aquilo que desejamos. É exercer um relacionamento de amizade com Deus. Orar é viver uma amizade com Deus. Eu gosto muito quando a gente entende que a oração é um relacionamento com Deus. Agora, quando você vai para a Bíblia, e aqui eu quero que você me acompanhe, porque eu quero começar, na verdade, do objetivo final, para mostrar para você como é que nós chegamos lá. E o objetivo final de uma vida de oração é aquilo que Paulo fala num dos menores versículos da Bíblia: orai sem cessar. Eu sei que muita gente sabe de cor, às vezes não sabe aonde que está esse texto, né? Mas sabe, está na Bíblia: orai sem cessar. O objetivo da vida cristã, quando a gente fala em oração, é você orar continuamente. É aquilo que a Bíblia expressa de uma vida onde você realmente vai poder expressar a sua fé, o seu relacionamento de amizade com o próprio Deus. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Mas por que eu preciso orar sem cessar? Será que é tão necessário eu estar diante de Deus, no relacionamento com Deus, orando continuamente a Ele? Eu diria,
Se você quer ter uma vida frutífera, se você quer ter uma vida realizada e sólida naquilo que você faz, você precisa estar próximo de pelo menos duas coisas na vida cristã. E essas duas coisas já foram colocadas aqui desde o início da nossa programação, que é a oração e é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias que, se você não estiver embasado numa vida de oração e numa vida onde realmente a palavra de Deus esteja diante dos seus olhos, eu já posso dizer de antemão que você não terá uma vida frutífera e nem produtiva e nem sólida. Isso aqui é um atestado daquilo que nós falamos, da confiança que nós temos com Deus, que quando você está diante dele, vivendo uma amizade de oração e diante da palavra de Deus, todos os dias, continuamente, você pode esperar uma vida abençoada. Você pode esperar uma vida realmente abençoada. Observe, quando Paulo fala sobre isso, ele diz assim: exortamos vocês, irmãos, a quê? Agora, veja se é fácil aquilo que ele chama a nossa atenção, exortação. Ele diz assim: advirtam quem? Os ociosos. Depois ele diz: confortem o quem? Os animados. Auxiliem quem? Os fracos. Sejam pacientes com... É fácil isso? Não é não, né? Mas vamos em frente. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: tenham cuidado, evitem com que as pessoas fiquem brigando entre si. E ele continua: mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. É fácil ser bondoso para com todo mundo? É fácil evitar aquelas discussões, aqueles estranhados problemas que as pessoas às vezes têm e que a gente está vendo, e que de uma forma ou de outra você vai ser induzido a participar daquilo? Será que é fácil? Mas vamos ver, Paulo continua: alegrem-se sempre. Quer dizer, no meio de tanta coisa ruim que nós vimos aqui antes, de desafio, Paulo fala assim: mas você tem que se alegrar sempre. Alegrar sempre. Aí ele diz: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, na alegria ou na dor, deem graças. E ele termina: não apaguem o Espírito. E onde está o Espírito, irmãos? O Espírito está lá fora, o Espírito está aqui dentro. O Espírito está onde na vida do cristão? Dentro dele. Então, se você quiser apagar o Espírito, basta você não orar e não ler a Bíblia. E ele termina: não tratem com desprezo as profecias, que na verdade é a palavra de Deus. E eu chego à seguinte conclusão com vocês nessa introdução: advertir ociosos, confortar desanimados, auxiliar os fracos, ser paciente para com todos e ficar atento para que as pessoas não briguem entre si, não é uma tarefa fácil. E Paulo está dizendo o seguinte: esse é o grande desafio que nós temos na vida. Por isso precisamos fortalecer o nosso interior, orando continuamente. O desafio é esse, é tudo isso que nós vimos até agora. Mas para você ser frutífero, para você ser realmente produtivo e ter uma vida sólida diante de todas essas circunstâncias e desafios, você vai ter que orar continuamente. E a grande pergunta é: como é que nós fazemos isso? A prática da oração na vida do discípulo de Cristo é a arte de se colocar na presença do próprio Deus e, por meio da fé, viver essa amizade continuamente. E onde que você se vale disso? Você se vale disso no sacrifício de Cristo na cruz.
Nos últimos 4 domingos nós vimos isso muito a respeito da vida, obra, ministério, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E você, valendo-se dessa bênção que você tem, através de Cristo, você pode falar com Deus com toda liberdade, por meio de palavras audíveis ou até mesmo silenciosas. Hoje aqui nós oramos audivelmente, nós já oramos aqui também silenciosamente. Você pode orar dessas duas formas. Você pode orar de joelhos, você pode orar de pé, você pode orar deitado. Quando orar? Em qualquer lugar. Daqui a pouco você vai ver que Jesus nos ensina que existe um lugar secreto de oração. Mas eu entendo que não existe um lugar específico para a prática da oração. O Edmilson já mostrou aqui que de repente eles acordaram na casa onde Jesus estava dormindo. Na verdade era um lugar onde ele estava tendo apoio, descanso, porque no dia seguinte eles iam partir para Galileia. E quando eles acordaram, Jesus não estava presente. E o Senhor Jesus, ele saiu da casa. Ele poderia muito bem ficar na sala ou na cozinha ou até mesmo no banheiro da casa e orar. Mas o Senhor Jesus, ele foi procurar um lugar. Nós não temos um lugar específico, secreto de oração. Você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar também em qualquer tempo. Qualquer tempo. Existe um momento especial para orar? Não. Você pode orar no seu deitar, no seu levantar, quando você estiver almoçando, jantando, quando você visitar ou encontrar com alguém. Eu tenho tido esse costume ultimamente, quando eu encontro alguém, seja na rua, seja num estabelecimento comercial, e é uma pessoa que eu conheço e tenho liberdade, eu gosto de ir ali com ela orar. Qualquer lugar, em qualquer tempo. Você pode orar inclusive dirigindo, mas tome cuidado. Mas pode, né? Mas tome, né? Mas pode. É que tem gente que dorme, né? E aí dirigindo é um problema sério. Você vai falar para o delegado depois que você estava orando, não vai adiantar muito, você vai ter que pagar o prejuízo, isto é, se você estiver vivo para pagar. Orar em qualquer tempo significa ir à presença de Deus várias vezes durante o dia, frequentemente. Eu sei que você fica numa situação muito difícil, como eu fico, quando a gente lê aquelas biografias de homens e mulheres de oração. Lutero dizia que ele ficava em oração 2 horas por dia. E quando ele tinha muita coisa para fazer, ele ficava 3. Aí você fala assim, meu Deus do céu, a minha oração não dá sequer 2 minutos. Quando eu começo a orar, em 2 minutos já acabou tudo aquilo que eu devia fazer. E aí eu fico sem saber fazer o que mais. E tem gente que fica 2, 3 horas. Mas se você contabilizar os momentos que diariamente você desfruta dessa amizade com Deus, 1 minuto aqui, 2 minutos ali, 3 minutos quando você estiver na sua hora de almoço, quando você estiver na condução para o trabalho, quando você estiver no carro, some todos esses momentos que você está na presença de Deus. Por quê? Porque Deus não precisa ser buscado num lugar específico, mas Ele pode ser buscado em todo tempo, em qualquer lugar e em qualquer situação. Seja na alegria ou na dor, nós podemos orar ao Senhor. Até deu aqui, não, ficou bonitinho. Na alegria ou na dor, você pode orar ao Senhor. Coloque isso aí, pastor Eduardo. Ok. Você pode estar um pouco preocupado, porque esse negócio de oração, alguns pensam, é apenas para os heróis da fé. Esse negócio de oração é para algumas pessoas específicas da igreja. E toda igreja, ela tem algumas pessoas que a gente se preocupa com as orações dela. Quando eu falo se preocupa, é porque se um dia convidarem você para orar, aí você fala assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir orar como fulano. Não é não? Nós temos essa preocupação. Na verdade, nós não sabemos orar.
Eu comecei introduzindo esse texto e esse compartilhamento dizendo que Paulo falou isso para a gente. A gente não sabe orar como convém. Pois bem, veja o que aconteceu aqui com os discípulos em Lucas capítulo 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Esse é o texto. É um texto diferente daquele que foi lido pelo Edmilson e Marcos. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. O discípulo aqui de Jesus estava com um pouco de ciúmes dos discípulos de João, né? Porque João ensinava os discípulos dele a orar, e Jesus, né? Jesus também tinha os problemas, esqueceu de ensinar os discípulos a orar, gente. Jesus tinha tanta coisa para fazer que esqueceu de ensinar os discípulos a orar. Será que Jesus esqueceu? Jesus queria ter um momento certo para ensinar. Jesus teve 3 anos, quase 3 anos e meio, tentando ensinar aos seus discípulos como que eles deveriam orar. Mas o fato é que esse texto, que esse versículo está dizendo para mim e para você que os discípulos de Jesus, eles queriam aprender a orar. E eu diria para você que no início da caminhada cristã, jovem, você que está me ouvindo aqui, você vai encontrar um pouco de dificuldade para orar por uma questão simples. Simples. Você acha que não sabe orar. Aliás, a maioria de nós acha isso. Eu não sei orar como fulano, eu não sei orar como cicrano. Mas não esqueça uma coisa, a oração é um aprendizado. Ninguém nasce sabendo orar. Na vida cristã, você começa um aprendizado. De vez em quando você vai fazer a sua oração não vai ser lá a oração. Uma vez alguém aqui na igreja orou, e essa pessoa está aqui, ela vai rir um pouco agora, mas ela fez uma oração bonita, foi bonita. Se é que a gente pode, né, falar oração bonita, oração feia. Mas ela terminou a oração assim de repente, terminou. Aí quando terminou o culto, ela me procurou e falou assim: mas pastor, que palhaçada que eu fiz. Eu falei: por que palhaçada, que é isso? Eu orei, mas eu não falei no final em nome de Jesus. Eu falei: de fato, acho que a sua oração não foi muito boa mesmo, não acabou, acho que nem passou do teto aqui. Ela olhou para mim e falou assim: verdade, pastor. Eu falei: para com isso. A gente tem uma mania de julgar a nós mesmos, as coisas que nós fazemos. Só porque você esqueceu de falar em nome de Jesus, você acha que a sua oração não foi aceita? Nós não sabemos orar, nós estamos aprendendo a orar. É que a nossa liturgia aqui na igreja, graças a Deus, ela é mais solta, porém organizada. Aqui nada é feito de qualquer jeito. Mas existem igrejas que as pessoas que estão assentadas, elas sabem exatamente o momento que o dirigente, o pastor, o presbítero, sei lá quem for, aquele momento é o momento da oração. E naquele momento que alguém que está aqui em cima vai pedir para alguém orar, gente, é um barato isso, eu já vi acontecer. Todo mundo já fica em atitude de oração antes, se escondendo, né? Porque tomara que ele não me escolha. Porque se me escolher, eu creio que qualquer dia em igrejas vai ter alguém que vai ter infarto. Porque a pessoa já sabe que é o momento da oração. Meu Deus, o coração começa a bater mais forte, parece que vai sair pela boca. Aí de repente o pastor fala assim: é você que eu quero que ore. Pronto, morreu, né? Morreu antes de orar. Aí você tem que orar para ressuscitar a pessoa. No início da vida cristã, é difícil orar em público. Eu conheço uma irmã em Cristo, de uma igreja do nosso presbitério. Ela já deve ter seus 45 anos. Até hoje ela não consegue orar em público. E uma vez, o pastor, querendo tentar fazer com que ela orasse em público, a convidou para isso. Resultado, travou. Segundo resultado, ela não veio mais à igreja de vergonha. Tem pessoas que travam. Às vezes você não sabe orar.
A oração é um aprendizado. Deus nos deu a oração para que nós pudéssemos nos achegar mais perto dele, não para fazer com que as nossas palavras fossem apenas bonitas para outras pessoas ouvirem e dizerem: como ele ora bem, como ela ora bem. Não. Mas é estranho, confesso, pessoas que já estão há tanto tempo na caminhada cristã que ainda não conseguem orar. É estranho. Senhor, ensina-nos a orar. Jesus era um homem de oração. A oração acompanhava a vida de Jesus. Antes de iniciar o seu ministério, diz a Bíblia que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas capítulo 4. E ali o Senhor Jesus permaneceu na presença, em relacionamento, em amizade com Deus, 40 dias, diz o texto, jejuando. É interessante que Lucas não aparece a palavra oração, mas você vai ter que chegar comigo à conclusão de que Jesus não ficou apenas em jejum, mas Jesus estava orando todo esse tempo para iniciar o seu ministério. E é interessante que o ministério terreno do Senhor Jesus termina com ele na cruz. E termina com ele fazendo duas curtas orações. A primeira delas foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, naquela situação, ele estava orando ainda pelas pessoas, muitas delas que tinham colocado ele na cruz. Eles não sabem, Pai, perdoa-lhes. E a segunda e última oração do Senhor Jesus foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E diz Lucas 23, 46, e expirou. E ali o Senhor Jesus morreu. Ensina-nos a orar, Jesus, como o Senhor ensinou, como João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos queriam aprender a orar com Jesus. E eu queria que você aprendesse a orar. Eu queria que você orasse da forma correta. Às vezes nós percebemos, nós pastores, que nós estamos na igreja às vezes há anos. E quando nós vamos avaliar a igreja como ela está, de acordo com uma vida na palavra, de acordo com uma vida na oração, de acordo com uma vida ministerial onde ela está colocando o seu dom, a gente percebe que as pessoas ainda não têm ideia correta disso. Passam-se anos, as pessoas não sabem sequer onde está Ageu no Antigo Testamento, Tito. As pessoas não têm ideia como que ela faz uma oração. E Jesus é tão misericordioso que ele foi ensinar os seus discípulos. Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 é o famoso Sermão do Monte. No capítulo 5, Jesus estabelece a base moral para a vida no reino de Deus. Ali está toda a base moral, como é que o crente deve viver. No capítulo 6 e 7, Jesus descreve o estilo, a prática de vida dos que vivem nesse reino. E é interessante quando Jesus fala a respeito da prática no reino, nos capítulos 6 e 7 de Mateus, ele enfatiza que a comunhão mais íntima com Deus só pode ser obtida através do quê? Da oração. Da oração. E mesmo na oração, o pecado sinaliza a sua presença na vida das pessoas. Por que o pecado sinaliza? Porque tem muita gente que na hora da oração, ao invés de focar a presença, a bênção de estar realmente na presença de Deus, elas começam a olhar apenas para si, apenas para um louvor pessoal. Por isso que Jesus, antes de nos ensinar a orar, ele nos ensina como não devemos orar. Acompanhe comigo. A oração errada começa com uma abordagem errada. Jesus, aqui nós estamos em Mateus,
Lucas 11:1, os discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus levou essa turma para o sermão, para o monte, e ali onde nós temos o sermão do monte, Jesus começa a ensinar os seus discípulos. Se você abrir Mateus 5, os que estão ouvindo o Senhor Jesus de primeira mão são os discípulos. Logicamente que outras pessoas se achegaram e estavam ouvindo aquela palavra de Jesus, todos os ensinos do Sermão do Monte. Mas quando você está aí no capítulo 6, versículo 5, o Senhor Jesus começa a falar da oração, começa a ensinar os discípulos sobre a oração. E olha o que ele diz no versículo 5: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem o quê? Vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Sua plena recompensa. Por que Jesus está aqui? Você olha e fala assim, mas Jesus não está falando sobre oração? Por que ele está colocando aqui na oração a questão da hipocrisia? Porque os fariseus, nos dias de Jesus, e eu quero dizer para você que existem muitos fariseus, não aqui, graças a Deus, mas no meio denominacional, na igreja de Cristo, existe muita gente farisaica, inclusive na oração. É gente que pisa em você, te moe com os pés e depois publicamente faz uma oração tão bonita que você fala assim, como é santo? Não é santo não, é hipócrita. E Jesus tinha um sério problema com pessoas que eram hipócritas. Por quê? Porque eles confiavam em si mesmos por se considerarem extremamente justos. Algumas pessoas nos dias do Senhor Jesus usavam a oração para mostrar as suas erudições e exibicionismo. Eles falavam bonito sim, eles tinham uma entonação de voz, eles deixavam as outras pessoas que tinham um menos ensino, uma capacidade abaixo daquilo que eles tinham na sua erudição, e eles então deixavam essas pessoas encabuladas. Essas pessoas não sabiam e não podiam orar como eles. Eu sei que quando nós planejamos a nossa casa, nós não planejamos um quarto só para oração. Aliás, os apartamentos hoje são tão pequenos que se você fosse colocar um quarto só para oração, você não teria o seu quarto. Não é verdade? Mas o fato é, entra num lugar que é o seu quarto. Depois Jesus diz, a partir do momento que você entrou no seu quarto, o que você deve fazer? Fecha a porta. Por quê? Porque esse encontro é secreto. Ô pastor, mas o senhor tinha dito lá na introdução que você pode orar em qualquer lugar. Continuo falando isso, você pode orar em qualquer lugar. Mas Jesus está chamando você agora para um momento secreto. É um momento seu com Deus e Ele vai estar presente, o Espírito Santo também, porque o Espírito Santo está dentro de você. Fecha a porta. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai, e o Pai está onde? Em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, diz o texto, te recompensará. Porta aberta atrapalha a concentração, gente. Esse é o problema. É a mesma coisa se eu chegar para vocês agora, e por favor, não levem a sério isso, mas eu só estou dando um exemplo. Se eu chegar para vocês, vamos ficar em pé, aí você fica em pé. Nós vamos orar agora, mas todos nós vamos orar com o olho aberto, ok? Olho aberto, pastor, mas nós temos costume de orar com o olho fechado. Não, todo mundo agora vamos orar com o olho aberto. Aí você que está atrás de alguém, você com o olho aberto orando, aí você vai ver o cabelo do outro, né? Você vai ver um piolho na cabeça do outro, aquela coisa toda. Você vai começar a perceber que existem coisas que vão chamar a sua atenção e que vão atrapalhar a sua oração. Ah, pastor, é verdade, você tem razão. Você sabe o que atrapalha a nossa oração hoje? A gente não fecha a porta. Porque quando você vai entrar na presença de Deus, quando você vai orar, você esquece de fechar a porta. É por isso que você lembra de um negocinho chamado Facebook.
Eu vou orar agora, mas eu lembrei, a fulano de tal deve entrar lá no Facebook, eu vou lá falar com ele. Ou é aquele telefonema que você tem que dar. O momento mais precioso da sua vida é interrompido porque você deixa a porta aberta. Mas não é a porta, mas é a porta daqui, da mente, do coração. Nós deveríamos ter algo que mostrasse assim: eu estou em oração, uma plaquetinha que mostrasse, ele está em oração, agora eu não vou interromper. Sem e-mail, sem internet, sem televisão, e sem um monte de coisas que atrapalham. É o momento mais precioso da sua vida. É ruim demais quando fechamos os olhos e alguns minutos depois você tem um problema para resolver, e aquele problema, por você ter deixado a porta aberta, aquele problema vai atrapalhar esse momento secreto que você tem com o Pai. Portanto, se você entrou no seu quarto, se você fechou a porta, aí o texto diz: converse com o Pai. Converse com o Pai. E Jesus diz assim: vocês orem assim. Vamos ler juntos essa oração? Vamos ler? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Onde está escrito isso? Mateus 6, 9 a 13. Então entendam vocês, é isso que o Senhor Jesus estava ensinando para os seus discípulos. E observem, antes de ele ensinar isso aos seus discípulos, ele ensinou como eles não deveriam orar. Ele ensinou, ele está ensinando. Agora tem muita gente que ainda não aprendeu o significado da oração do Pai Nosso. Tem muita gente que usa o Pai Nosso como uma reza, e está errado. A oração do Pai Nosso, ela não deve servir para que nós estejamos orando sempre, toda hora. Todo domingo vamos orar a oração do Pai Nosso. Está em casa, vamos orar a oração do Pai Nosso. Eu estou discipulando um jogador de futebol, ele e a esposa. O nome dele é Marcinho, já jogou no Palmeiras, Corinthians, agora está jogando lá em Campinas. Gente boa demais. Ele aceitou o Senhor Jesus junto com a Gabriela, a sua esposa. E eu estou discipulando esses dois. Por que estou discipulando? Porque por força da condição dele, jogador, tem culto que ele pode ir, tem culto que ele está jogando. Uma das conversas que tivemos essa semana foi a respeito da oração que é feita com o grupo. E quando eu falei que a oração do Pai Nosso, falei para ele assim: a oração do Pai Nosso não é para fazer como vocês fazem lá, não, Marcinho. Porque assim, para vocês entenderem, antes de o time entrar, eles se abraçam ainda no vestiário ou no corredor que dá acesso ao campo, todos juntos, e começam: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Eles falam gritando. Aí eu falei para ele: rapaz, isso é reza. Ele falou: pastor, então estou fora daquele grupo. Eu falei: não faz isso não, senão vai ser problema. Calma. A oração do Pai Nosso é um modelo. É um modelo para a sua oração. A oração precisa ter começo, meio e fim. E qual é o começo, meio e fim? Você vê no Pai Nosso. Por isso que quando a gente convida alguém para orar, graças a Deus, que aqui todo mundo entende isso. Ô Edmilson, você pode fazer uma oração? Pode, já que eu faço oração agora, irmãos, eu vou orar. Edmilson falando: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Não, ele não vai fazer isso. Porque se ele fizer isso, ele está ferindo os princípios bíblicos. Dê uma olhadinha
slide. Quando você ora o Pai Nosso, você está reconhecendo a santidade, você está reconhecendo o reinado, a vontade, a provisão, o perdão, o livramento e a proteção de quem? Do Pai. Pai Nosso, Ele é nosso Pai, não é um Pai meu, é nosso. Santificado seja o teu nome. A minha oração precisa ter esse senso de que eu estou orando a alguém que é muito, muito, muito maior do que eu. E Ele é santo. John Piper nos auxilia ao comentar sobre a oração do Pai Nosso. E eu preciso mandar isso aqui para vocês. Aliás, eu preciso mandar esses slides para vocês. E eu preciso mandar esse comentário de John Piper. Ele diz assim: segundo as instruções de Jesus, o primeiro aspecto que devemos levar a Deus em oração é que o nome de Deus seja santificado. É por isso que as nossas orações sempre começam: Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Nós louvamos o teu nome, nós reconhecemos quem o Senhor é. No Pai Nosso diz, e continua ele, nós pedimos, primeiro, olha como é diferente o que nós pedimos dentro da reflexão dele, daquilo que nós pedimos. Pedimos a Deus que faça o que for necessário fazer, para que o seu nome seja venerado, honrado e amado no mundo. Em outras palavras, nós estamos pedindo a Deus: Deus, o Senhor vai fazer o que o Senhor quiser fazer na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja, na vida das pessoas deste mundo, sejam elas quais forem. O Senhor vai fazer o que o Senhor quiser, para que o nome do Senhor seja santificado. É por isso que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos por que Deus está fazendo aquilo, mas eu entendo e digo para você que aquilo que Deus está fazendo tem um propósito, e este propósito é para que o nome dele seja sempre lembrado e honrado, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Por quê? Porque a vontade do Pai, ela é sempre boa, perfeita e agradável, em todas as circunstâncias. Você pode não estar entendendo isso, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Cláudio, 54 anos, esclerose múltipla, tendo um problema na sua vida, aonde ele está morrendo aos poucos. Há 10 anos atrás, o seu pai o levou à igreja. E esse já homem, com quase 42, 43 anos, quando ele foi levado à igreja, ele foi levado a convite do seu pai, que já estava também numa idade avançada, para que ele, o Cláudio, conhecesse a Jesus. Só que o Cláudio não ficou na igreja, mas ele passou a levar os seus filhos na escola bíblica. E é interessante que ele começou a levar os filhos, mas ele não gostava da igreja. No entanto, as crianças gostavam. E por conta disso, enquanto as crianças estavam ouvindo as aulas para elas, ele teve que ouvir também as palavras do pastor que estava pregando no culto em paralelo. E isso se deu em todos esses 10 anos. E nesses 10 anos, o pai que o levou saiu da igreja. De repente ele se viu sozinho com os filhos.
Passado um tempo, os filhos ficaram adolescentes e os filhos também saíram da igreja. E de 2 anos para cá, o Cláudio, que está sofrendo com todo esse problema de saúde, não deixou de ir à igreja. E domingo retrasado, quando terminou o culto, ele foi cumprimentar o pastor, abraçou o pastor e com muita dificuldade, porque ele tem dificuldade para andar, hoje ele tem dificuldade para falar e ele tem dificuldade para abraçar. E ele chegou perto do pastor, algo que ele faz já há 2 anos, todos os domingos. Ele sai de uma ponta e vai até a outra para abraçar o pastor e para depois ir embora. É um ritual. Domingo retrasado ele disse para o pastor assim: eu quero ser batizado, pastor. E hoje foi um momento daqueles assim que fica marcado, registrado na vida da gente. O batismo do Cláudio. E vocês não têm ideia quantas pessoas estavam de manhã na igreja lá em Campinas, convidadas pelo Cláudio. A maioria delas da maçonaria. E aí ele só pôde falar assim: escutem o que eu vou dizer agora. Eu estou aqui por causa do meu pai, que nunca deixou de orar por mim. Nunca deixou de orar por mim. Deus, faça o que for necessário fazer. Necessário fazer para que o teu nome seja honrado e glorificado. Quando você diz: Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, nós estamos dizendo: o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, para que nós sempre entendamos o nosso lugar e qual é o lugar do Senhor. Segundo, Pai, perdiz que o seu reino espiritual venha ao coração das pessoas e que o alvorecer do seu reino glorioso e definitivo avance rumo à consumação. Pai está dizendo assim: quando nós oramos de acordo com a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, nós estamos orando para que o reino de Deus se estenda em todos os lugares, no coração das pessoas. E é lógico que quando nós oramos assim, nós participamos dessa missão. Nós somos aqueles e aquelas que Deus usa como instrumentos para isso. E finalmente, nós pedimos, em terceiro lugar, que os eventos mundiais e a expansão das missões se direcionem rapidamente para o momento em que todos os que estão na terra façam a vontade de Deus, assim como os anjos fazem no céu. Em outras palavras, quando o Senhor Jesus voltar, o que diz a Bíblia? Todo joelho se dobrará e todas as pessoas confessarão o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Para terminar, eu deixo aqui para vocês 4 desafios. O primeiro deles: crie o hábito de orar continuamente. O que significa isso, pastor? Significa que onde eu estiver eu vou ter que arrumar um lugar secreto para orar, vou ter que arrumar um banheiro público, eu vou ter que arrumar um lugar no restaurante, eu vou ter que arrumar um lugar em casa. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você assim: crie o hábito de manter o seu relacionamento, a sua amizade com Deus durante o dia, aonde quer que você esteja. Passe o seu dia, a sua vida na presença do Pai. Segundo, aí sim, estipule um horário, um tempo e um lugar específico para a oração. Crie esse hábito também. O problema de nós brasileiros é que nós não temos uma cultura, nós não temos hábito nisso. Mas eu queria sugerir, queria desafiar você a viver isso. Nós não temos o hábito, mas isso não significa que nós vamos morrer assim. Nós podemos criar, estabelecer um horário, um tempo, um lugar específico. Nós precisamos criar esse hábito.
Quantas vezes Daniel orava por dia? 3 vezes. Daniel 6:10 diz que Daniel, depois que o rei Dario promulgou que ninguém podia fazer qualquer tipo de oração, saiu lá a escritura, foi promulgado aquilo. Daniel, ele entrou no seu quarto, abriu a janela e orava 3 vezes ao dia. Aí a gente olha isso e fala assim, isso aqui é porque ele estava reagindo à palavra do rei Dario? Não, porque o final do versículo 10 do capítulo 6 diz: e ele fazia isso diante de Deus como costumava fazer. 3 vezes ao dia. Então 3 vezes ao dia é o número ideal, pastor? Não, por favor, não confunda as coisas. Foi lido aqui do Salmo 119, 104, 7 vezes ao dia eu estou na presença de Deus, diz o salmista. O importante é a gente ter a consciência que nós podemos separar um lugar para a nossa oração, um horário. Não se trata de dizer que 3 vezes ao dia é o número ideal, a questão aqui é desenvolver hábitos disciplinados de oração. A intensidade de concentração é mais importante do que a duração, irmãos. Às vezes a gente pensa que é ficando muito tempo na presença de Deus que nós vamos ser abençoados. Nenhum nem outro. Você não vai ser, às vezes, nem abençoado orando. Nós não trocamos, Deus, eu faço isso, o Senhor faz aquilo. Não. É curtir a presença de Deus. É estipular um tempo para você realmente viver na presença do Senhor. Só isso. Terceiro lugar, tenha sempre a companhia da palavra de Deus. A maioria de nós leva os desejos naturais a Deus antes que as nossas orações sejam mergulhadas na Escritura. Tem gente que já começa orando pedindo. Onde é que está a Bíblia nisso? Quando enchemos a nossa mente com a palavra que exalta Cristo e a transformamos em oração, os nossos desejos, as nossas orações, elas se tornam espirituais. Posso te dar um toque aqui? Não fique preocupado com aquilo que você tanto está pedindo para Deus, porque às vezes pode se tornar uma vã repetição. E se é uma vã repetição, você está pecando. Quando você está na presença de Deus em oração, procure estar na presença de Deus. Procure abrir a palavra de Deus e ver o que Deus está dizendo para você. Procure ler os Salmos quando você está orando. Paulo diz que nós devemos orar no Espírito. O que significa orar no Espírito, pastor? É orar em línguas? Não. Orar no Espírito é quando você está diante da palavra do Senhor, você começa a viver aquilo, você sabe que Deus está falando ao seu coração, e aquilo vai levar você a viver na presença de Deus, e os seus momentos de pedidos, eles aparecerão naturalmente. Você não precisa colocar Deus na parede, você não precisa cobrar a Deus, Deus vai deixar isso fluir. Deus sabe do que você precisa. O importante é você estar na presença dEle, é a alegria com Ele, onde Ele realmente brilha através de você, é abrir o coração, para que Deus realmente se manifeste de uma forma visível. Deus está aqui. Quarto e último lugar, tenha um plano de oração. Se você gosta de orar de manhã cedo, alguns conseguem. Antes de você dormir, faça o planejamento, deixa já na cabeceira em algum lugar, como será o seu momento de oração quando você acordar, seja de 10 minutos, 15 minutos. Já deixe separado o texto bíblico, deixe separado também ali quais são as suas indagações, quais são os seus pedidos, deixa separado. Deixa separado também aquele caderno que nós chamamos caderno de oração, onde você vai fazer as anotações de pessoas pelas quais você está orando, os motivos realmente da sua oração. Deixe tudo pronto. Se você gosta de orar à noite, então faça seu planejamento durante o dia, mas deixe planejado, não deixe as coisas acontecer de qualquer jeito. Tenha realmente um plano de oração, escreva alguma de suas orações. Escrever.
Você que tem dificuldade de orar, se eu pedir para você orar agora, você vai ficar meio encabulado, não vai? Então, se você tem essa dificuldade, escreva, comece a colocar isso. Eu escrevo todos os meus sermões, todos, cada palavra. Por quê? Porque eu quero ter registrado. De repente dá uma amnésia aqui, né? Aí eu estou aqui, ó. Ore. Mas você acabou de falar que não é para eu ficar orando, lembrando Deus. Quem? Irmãos, ore. Nós estávamos conversando aqui com os nossos irmãos que vão dirigir grupos pequenos. Nós falamos um pouco sobre oração. E um texto de Jó chamou a nossa atenção. O texto de Jó é esse daqui que eu vou ler para vocês. Depois que Jó orou por seus amigos, olha o que diz. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Depois que Jó orou por seus amigos. E os amigos de Jó eram terríveis. Você olha pelos filhos dos outros e os seus filhos são abençoados. Você olha pelo casamento e pela família do outro e a sua família é abençoada. É assim que Deus age. Quando você ora por alguém, você é abençoado. Ninguém chega ao fim da vida e diz: eu passei tempo demais orando. Ninguém. Mas muitos chegam ao fim da vida dizendo: eu não orei o suficiente. Por isso que o discípulo de Cristo precisa saber que a oração tem um lugar importante na sua vida, e sem ela, a sua relação com Deus e até com o próximo não terá valido a pena. Portanto, viva a sua vida continuamente na presença de Deus. Você pode ficar em pé para a gente orar? Marcelo, eu tenho um slide ainda, tá? Desculpa. Eu tenho um slide ainda para apresentar. Você sabe qual é o maior problema da nossa oração? Ou por nós não conseguimos orar? Eu diria para você que o maior problema da nossa oração é que nós não sabemos amar. Você está aí? Pode passar o outro. Alguém conhece esse cântico aqui? Conhece, né? Os mais antigos conhecem. Pastor, por que eu não consigo orar? Eu vou responder para você. O seu problema com a oração é que você não consegue amar. Quem não consegue amar, não consegue orar. Se você não consegue amar o próximo, você não consegue amar a Deus. Se você não consegue amar a Deus, você não consegue amar o próximo. O grande entrave na vida de oração é o amor. Por isso que esse cântico deve ser de 1830, mas ele é uma verdade até hoje. Nós precisamos aprender primeiro a amar, a perdoar, para depois a gente realmente aprender a orar. Eu gostaria que a gente refletisse, antes de participarmos da ceia. Nós vamos terminar com o cântico que nós aprendemos hoje, da Ju Bragança, mas eu queria que a gente estivesse orando, porque nós vamos participar da ceia já já. E como vocês ficaram bastante tempo sentados, eu queria que a gente tivesse um momento de reflexão, assim em pé como estamos. Queria conduzir você ao momento de desafio, junto com Deus agora, para você refletir sobre a sua vida de oração e sobre a sua vida de amor a Deus e às pessoas. Vamos fazer isso? Eu vou pedir para o André vir aqui em cima, enquanto a gente está orando, para que ele esteja nos ajudando para que esse momento não fique tão vazio. Vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor. Coloque desafios diante do Senhor.
Lembre-se disso. A melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu precisas orar. A melhor oração é amar. Meu Senhor, eu já posso amar, porque eu aprendi a orar e também a perdoar. Deus, a nossa oração é para que aquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós seja uma realidade em nossas vidas. A nossa oração hoje, ela continua sendo a oração que os discípulos pediram para que o Senhor ensinasse. Portanto, Senhor, ensina-nos a orar. Confessamos que muitas vezes nós não temos um lugar secreto para ficar na Tua presença. Confessamos também, ó Deus, que muitas vezes nós estamos na presença de outras coisas que não tem nada a ver com o Senhor. Confessamos, Senhor, que muitas vezes nós não trancamos a porta. E por isso somos levados a fazer outras coisas que não tem nada a ver, ou melhor, que mostram que a presença do Senhor não é tão prioridade assim na nossa vida. Senhor Deus, nós confessamos o nosso erro, porque muitas vezes nós trocamos o Senhor por coisas que são efêmeras e que muitas vezes nos fazem pecar, ao invés de vivermos um momento de relacionamento, de amizade com o Senhor. Confessamos também, Senhor, o nosso erro de nós não orarmos continuamente. Nós sequer, ó Deus, nos lembramos que durante o dia nós podemos estar orando em todo o tempo, em todo lugar. Senhor, tem misericórdia de nós. E muitas vezes nós queremos nos apresentar na nossa comunhão, muitas vezes nós queremos apresentar a nossa vida diante da ceia do Senhor e a gente não discerne tudo isso. Confessamos, Senhor, que muitas vezes nós não buscamos o Senhor em primeiro lugar. E é por isso que, em nome do Senhor Jesus, nós queremos aproveitar este primeiro domingo de abril e para nós todo momento de Santa Ceia é o momento que nós tomamos resoluções importantes na nossa vida. Ó Deus, que o Senhor coloque no coração daqueles que estão aqui esse compromisso de estarem muito mais na presença do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender isso, a viver isso. Ajuda-nos a vivermos, ó Deus, uma vida que esteja diariamente diante da Tua presença. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor consagre esses elementos que nós vamos tomar agora, o pão e o vinho. E que eles, ó Deus, possam ser benefícios para a nossa vida espiritual, principalmente a vida de oração. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade. Obrigado por todos que estão aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.